Bom dia. Muito bem. Como o café me apresentou, então, sou Paulo Freitas, missionário aqui do PV, pastor na comunidade presbiteriana Chácara Primavera, em Campinas. Eu sou um pastor batista de formação, pastorei 10 anos numa igreja batista, é por isso que eu estou de camiseta polo pregando para vocês. Mas agora eu pastorei uma igreja presbiteriana, é por isso que o botão está fechado até aqui em cima. Então, a gente navega aí nos dois mundos, tá bom? Então, aqueles que entendem um pouco mais das denominações já sabem o que está acontecendo. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Já estamos aqui na Palavra da Vida há 2 anos, como missionários, e essa é a minha família. Minha esposa Amanda, que também é professora aqui no seminário junto comigo, minha filha Nina, minha filha Lana e o meu filho Tony, ali no meio. Os 3 têm realmente nomes curtinhos assim, essa era a regra lá em casa, tinha que ter 4 letras o nome deles, e tinha que ser curto, e tem um significado importante. Nina significa presente gracioso de Deus, essa é a ideia. Lana significa luz que ilumina, e Tony significa homem de valor, né? Essa é a ideia de Antônio, né? De homem de virtude, de valor. Então a gente sempre prezou, não foi fácil escolher o nome dos 3, deu muito trabalho, porque eu coloco essas regras meio malucas na minha cabeça e a minha esposa tem que colher a consequência, coitado. Mas eu fico pensando que se a gente tivesse um 4º filho, diferente dos outros 3, o 4º filho, o nome dele já estaria muito fácil de escolher. Eu não sei quantos de vocês conhecem este homem aqui, mas se você olhar bem para o nome dele, né, o nome dele tem 4 letras. Eu não estou aqui para falar de futebol, mas eu confesso que esse homem tem alegrado a minha vida nos últimos anos, ele tem me feito uma pessoa mais feliz. A gente não vai brigar por isso, não tem problema, cada um cuida aí do seu time. Mas Abel, 4 letras, bíblico, seria o primeiro filho com nome bíblico, mas não vem o 4º filho. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso. De fato, esse homem tem alegrado muito a minha vida nos últimos 5 anos. Só para vocês verem, né, e lembrarem, e ficarem um pouco de dor de cotovelo. Mas tem isso aqui na tela. É isso aí. Está na tela, está na tela. Contra fatos não há argumentos. Mas vamos lá. Mas é verdade. Nos últimos 5 anos, esse homem trouxe mais título para mim do que eu tive em 40 anos. Meu filho nem sabe o que está acontecendo e eu estou tentando convencer ele que futebol é uma coisa importante, pelo menos nessa época, né? Que ele não está sofrendo tanto quanto eu sofri quando era criança. A grande questão é que, de fato, o meu time, e eu não estou aqui para falar de futebol, mas esse cara, esse personagem aí, nos últimos anos, ele realmente ganhou muita coisa, ele trouxe vários títulos que eu, como palmeirense, nunca tinha comemorado. O problema é que eu sou palmeirense, e como palmeirense eu sou corneteiro também. Já faz 1 ano e meio que ele não ganha nada, já faz 1 ano e meio que o time está uma droga, que o time está indo para o fundo, para a alegria de alguns aí que estão em depressão já há um bom tempo. Nós estamos vivendo uma fase aí onde ele não consegue mais conquistar muita coisa, e nós estamos quase entrando numa crise, de fato. E quando nós olhamos para esse novo momento, parece que ele chegou num patamar onde ele não consegue extrair mais nada do time. Essa é a minha visão como palmeirense. Põe logo 2 atacantes. Aí quando ouve a torcida, o negócio começa a andar, né? Mas o fato é que no último ano e meio, com títulos importantes, nós estávamos sofrendo porque o time não estava mais rendendo, ele não estava mais conseguindo extrair nada do time, dos jogadores, gerando então para nós aí, para o próprio time, um novo momento, um momento de crise. E é sobre isso um pouquinho que eu queria falar com vocês. Porque diante de novos momentos, diante de momentos que podem gerar crise, diante de novas fases da vida, como por exemplo, agora ele tem dinheiro para contratar e parece que não consegue fazer jogador caro render, diante de momentos onde situações novas podem se tornar em crises, se eu não souber administrá-las, como que eu posso reagir? Como que eu reajo diante dessas circunstâncias? Eu fico pensando, e tenho meditado sobre isso há algum tempo, inclusive ouvindo esse camarada falar, porque eu insisto em ouvir as coletivas dele, por mais desastrosas que sejam, no começo eram legais. Uma das alternativas que nós temos diante de uma crise é querer retroceder. É querer ficar olhando para o passado e lembrar, poxa, mas era assim. E se você é um pouquinho palmeirense ou um corneteiro de plantão e assiste a coletiva dele, toda vez que algum jornalista vem com uma pergunta difícil, a resposta dele é: ninguém ganhou tanto quanto eu. Olha o que eu fiz nos últimos anos. Olha que blá, 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 blá.
Quem vive de passado, como um bom torcedor palmeirense, a gente sabe que é museu. Tá bom que você ganhou, cara, mas e daqui em diante? Então, diante de crises, parece que o que ele tem feito é tentar olhar para o passado e resgatar uns áureos. Não, mas ninguém vendeu tanto quanto eu. Ninguém usou tanto a base quanto eu. Uma outra alternativa que nós temos diante de novos momentos, novas fases, que podem se tornar caóticas, é tentar insistir no que a gente tem feito. E para minha desgraça e infelicidade, muitas vezes eu escuto esse camarada falando: a gente vai continuar trabalhando e fazendo o que temos feito. Mas o que temos feito parece que não tem dado resultado. Não sei, faz 1 ano e meio que parece que não tem dado resultado nenhum. Inclusive perdemos agora para um time pequeno, aí, de pequena expressão. Fomos excluídos aí da Copa do Brasil, que gerou uma crise extremamente grande. 2 vezes, pode falar, a gente merece. Não tem problema não. É verdade. Olha só, uma outra alternativa que nós temos, diante de momentos de crise, é abortar. E eu confesso que eu, como palmeirense, a minha vontade é: chega desse camarada, manda embora, ele não quer mais trabalhar, está sem vontade, acabou. Acabou o ciclo dele. E é isso que você ouve a torcida falando. Parece que o ciclo dele chegou ao fim. Mas há uma quarta alternativa, que muitas vezes a gente não gosta dela, porque ela é difícil. Ela dá trabalho. Ela não é tão simples da gente lidar. Que é o se reinventar. É aprender coisas novas. Ah, mas eu já escrevi um livro sobre. Mas isso funcionou no passado. Acho que não está funcionando agora. Talvez seja a hora da gente se reinventar. Aprender coisas novas, deixar de ser teimoso, jogar no 3-5-2, que acho que esse time precisa um pouco mais. Agora, eu não estou aqui para falar de futebol com vocês. Eu estou aqui para falar sobre esse ciclo da teimosia masculina e como isso muitas vezes afeta não apenas o futebol, mas todas as áreas da nossa vida. Porque esse ciclo de novos momentos que podem gerar crise e as possibilidades que nós temos diante de nós, eles vão muito além do futebol. Por exemplo, eles se aplicam aos nossos relacionamentos conjugais. Muitos de nós achamos que casamos com uma mulher e que a gente conhece tudo sobre ela. Mas ela vai mudando com o tempo, e nós vamos mudando com o tempo. E essas mudanças, muitas vezes, elas podem culminar em crises. Porque a gente vai indo por um caminho, o nosso cônjuge vai indo por outro. E nós temos algumas alternativas. A alternativa de tentar voltar para os anos dourados. Mas quando a gente fez aquela viagem, foi tão bom, vamos fazer aquela viagem de novo. E aí tenta, é um desastre. Aquela alternativa de talvez tentar insistir, fazer, não, vou continuar fazendo o que eu tenho feito, vou continuar sendo eu mesmo, e vai resolver, uma hora vai mudar. Ou a tentativa de abortar o processo. Chega, cada um vai para um canto. Mas poucos de nós encaramos o desafio de nos reinventar. Como é que eu me torno, então, hoje, um novo e melhor marido para essa mesma esposa? Isso se aplica ao relacionamento com os nossos filhos. Poxa, mas eu conheço essa criança desde pequeno, e agora ele não me escuta mais? E aí a gente vai tentar o quê? Mas quando ele era criança ele era tão bonzinho. Agora eu desisto, não quero mais saber dele. Entreguei, não consigo, não tenho mais o coração, não me ouve. Insisti, não, mas eu sempre fui firme com ele desse jeito, e ele vai ter que me ouvir. Ou, eu sempre fui amoroso assim com ele desse jeito, e uma hora ele vai se render a mim, e vai voltar a gostar de mim e me ouvir. Mas poucos de nós continuamos aprendendo a ser melhores pais e como podemos nos tornar melhores pais para esse filho que eu tenho agora. Que não é mais uma criança, talvez seja um junior, um adolescente ou até um adulto. Se reinventar. Isso se aplica à vida profissional. Isso se aplica à gestão de uma empresa. Poxa, mas a minha empresa sempre decolou, na minha profissão eu sempre fui bom, mas agora talvez para esse novo momento da economia, para essa nova fase do nosso país, ou até mesmo com o avanço da tecnologia, aquilo que você fazia, e você até é bom naquilo, já não precisa mais daquela função. E aí você tem alguns caminhos. Ficar reclamando da vida, porque no passado era muito melhor. Tentar insistir em fazer só o que você sabe e correr o risco até de perder o seu trabalho. Ou mesmo desistir da empresa, chega. Ou se reinventar. Continuar fazendo o que você é bom, o que você foi chamado para fazer, mas talvez de um novo jeito. Uma nova forma. Um jeito melhor. Isso se aplica inclusive para igrejas. Quantas igrejas estão paradas, inclusive, numericamente, não têm crescido. Igrejas estão paradas, inclusive, no tempo. E aí elas olham e falam, não, mas na década de 80 era muito melhor, porque a gente cantava corinho. E vamos voltar a cantar corinho? Não sei. Ou,
Não, porque na minha época a Bíblia era de papel, e o problema da igreja é que agora é o celular, e a Bíblia está no celular. E aí a gente quer voltar para o passado. Ou a gente quer insistir na estratégia que a gente tem adotado hoje. Não, a gente faz assim, sempre fez assim, sempre vai ser assim. E talvez não comunique mais com os jovens, que estão escapando pelos dedos. E aí a gente pode abortar, ou a gente pode se reinventar. E se reinventar não significa mudar de família. Se reinventar não significa nem mudar de time, nem de empresa, nem de igreja. Significa continuar fazendo o que a gente foi chamado para fazer, mas talvez de um jeito novo, de um jeito melhor. Por que não do jeito de Deus? Então, quando eu olho para o que tem acontecido com o meu time de futebol, eu me lembro muito desse livro. Foi um best-seller em 2003, não sei quantos de vocês conhecem, de Shankin e René Malborn, A Estratégia do Oceano Azul. Esse livro é um livro escrito para empresas, é um livro empresarial. Mas ele traz estratégias aqui de como nós podemos nos reinventar no século XXI. E eu acho muito interessante esse livro, porque os princípios que ele aponta, você olha e fala, rapaz, acho que alguém já escreveu isso na Bíblia há muito tempo atrás. E a galera está pagando para esses consultores de empresas trazerem princípios que Deus já havia ensinado o seu povo há muito, há muito. A proposta do livro é essa. Um resumo do livro. Perceba a oportunidade de se reinventar, movendo-se na direção do novo, a nova fase da sua família, a nova fase da sua esposa, a nova fase da sua empresa, a nova fase do seu filho, a sua nova fase, movendo-se em direção ao novo, mas valorizando aquilo em que você é único, o seu DNA, inovando a sua forma de pensar e de atuar. Não é mudar a sua essência, é mudar o que você tem feito. Às vezes é mudar o jeito. Não é mudar a função, mas é mudar o jeito. O jeito de falar, o jeito de conversar, o jeito de pastorear, o jeito de administrar, o jeito de liderar, o jeito de viver. O jeito de viver. E é engraçado porque esse livro aqui, a proposta dele, ele apresenta algumas empresas que passaram por esse processo de manter o seu DNA, mas se reinventar para essa nova geração. E é engraçado porque ele cita algumas dessas empresas. Uma delas é o Cirque du Soleil. Eu não sei quantos de vocês conhecem o Cirque du Soleil, mas o Cirque du Soleil, basicamente, é a maior empresa circense da face da Terra hoje. E o Cirque du Soleil, na década de 80, era só mais um circo, totalmente endividado. Mas eles entenderam na década de 80 que para essa geração, utilizar animais em espetáculos públicos não funcionava mais. Porque todo mundo estava começando a criticar, poxa, mas tadinho do animal, está judiando o animal, e essa geração não tolera mais maltratos com animais. Então, ou eles entregavam e decretavam falência, como chegaram a decretar? Desistiam, abortavam o processo de existir como circo, ou eles se reinventavam. E eles se reinventaram. Eles decidiram ser circo sem animais, criando espetáculos teatrais, repletos de arte visual, único na face da Terra. Eles continuam sendo circo, mas eles decidiram reinventar um modo de apresentar a sua arte. E hoje o Cirque du Soleil lucra anualmente muito mais do que os espetáculos da Broadway junto. Inclusive eles se apresentam na Broadway. Uma outra empresa que ele cita aqui nessa obra é a própria Netflix, que começou nada mais, nada menos como uma locação de DVD. Ela existia alugando DVDs. Mas ela entendeu que com o advento da internet não dava para continuar alugando DVDs, porque em pouco tempo as pessoas não iriam mais se deslocar até uma videolocadora. Elas queriam que o filme fosse para a casa delas. E a Netflix continua alugando filmes. Mas agora ela faz isso de um jeito novo. Ela faz isso de um jeito diferente. Uma outra empresa que ele cita na obra é a Lego. A Lego é uma empresa dinamarquesa de 1932, criada por marceneiro. E o que a Lego faz? A Lego faz bloquinho de montar. É isso. Desde quando? Desde sempre. Na década de 90, a Lego era a empresa de brinquedo mais lucrativa da face da Terra. Só que nos anos 2000, a Lego decretou falência, com uma dívida de 800 milhões de dólares. E aí ela fechava as portas, ou ela se reinventava. A Lego existe até hoje. E a Lego voltou a ser a empresa de brinquedo mais lucrativa do mundo. Sabe como? Continuando a fazer bloquinho, porém, de um jeito diferente. Ela associou a marca dela, que antes era só bloquinho de montar colorido, com o quê? Marvel, Disney,
times de futebol. Ou seja, eu continuo fazendo os mesmos bloquinhos, mas agora eu entrego eles de um jeito novo. De um jeito que as pessoas olhem e falam, eu quero isso. Eu quero montar o símbolo do meu time. Eu quero montar esse barco. Eu quero montar essa nave. Eu quero montar o Batman. Eu não quero bloquinho em si. Eu quero a experiência que ele vai me trazer. E a Lego hoje, para vocês terem ideia, ela produz anualmente a quantidade de blocos suficiente para dar 5 voltas na Terra, por ano. Para cada ser humano vivo hoje, existe 100 bloquinhos de Lego na face da Terra. Eles são pequenininhos, graças a Deus, né? Você que é pai de criança sabe muito bem, já pisou em algum. Eles continuam fazendo a mesma coisa, mas de um jeito diferente. E qual que é a estratégia que ele ensina no livro aqui? Que eu falei para vocês, que é a estratégia bíblica. A estratégia que ele ensina no livro, basicamente é, em primeiro lugar, elimine aquilo que você faz que não gera valor. Se você quer se reinventar e continuar fazendo aquilo que você foi chamado para fazer e fazendo bem feito, cuidado para você não estar trazendo para a sua vida coisas que não estão gerando valor algum. E ele fala isso para a gestão de empresas. Mas a Bíblia aplica isso para as nossas vidas. Hebreus capítulo 12. Livrem-se de todo o peso, de tudo que vos atrapalha. Deus já havia ensinado isso. Cuidado para vocês não assumirem ou trazerem coisas que não necessariamente são pecaminosas, mas que estão atrapalhando vocês. Excesso de celular, excesso de streaming. Enquanto nós deixamos os nossos filhos também no celular, maratonando as séries dele, nós estamos maratonando as nossas. Às vezes até excessos de coisas boas. Se você tem o seu time, que legal que você gosta de assistir futebol, mas eu me lembro algum tempo atrás, um casal que eu conversei, que o rapaz ele não gostava de futebol, ele era viciado por futebol. Ele assistia jogos o dia inteiro, todos os dias da semana. E ele era empresário. E a empresa dele estava começando a degringolar, porque ele, o dia inteiro, com o celular na mão, pagando vários streamings, vários canais para poder assistir jogos de futebol. Enquanto a esposa cuidava dos filhos, ele estava às vezes em casa, mas com os fones de ouvido, escutando um jogo de futebol, ou assistindo um jogo de futebol. Perceba o que aquilo tem agregado à vida dele. É só um vício que ele trouxe para si, que tem afastado ele dos seus, da sua prioridade, da sua família. Um outro princípio que ele aponta no livro para as empresas, mas que se aplica às nossas vidas, é reduza esforço e custos de algumas ações. Tem coisas que a gente vai ter que cortar mesmo. Tem coisas que eu tenho que eliminar, tem coisas que eu só tenho que diminuir. E com a família é assim. Quando a gente começa a passar por uma crise financeira, o que a gente faz? Vamos cortar gastos. Né? Vamos cortar gastos. Vamos cortar coisas que não são necessárias. Se você ler o livro de Provérbios, ele vai falar muito sobre isso. Sobre uma boa gestão dos recursos, uma boa gestão da administração do tempo. Os nossos celulares, eles denunciam para a gente quanto tempo a tela fica ligada por dia. O problema é que a gente não tem coragem de olhar, porque talvez a gente se assuste. E o tempo que eu deveria, porque eu só tenho às vezes 3, 4 horas junto com a minha família, enquanto está todo mundo acordado dentro de casa, porque o resto do tempo eu estou fora trabalhando, talvez eu olhe e diga, poxa, esse tempo eu não estou com eles de verdade, porque eu estou aqui dentro. Eu estou com todo mundo, menos com quem importa, menos com quem eu deveria estar. O terceiro princípio é valorize o que você faz bem e que gera valor. É aquele princípio de Pareto, né? Aquele bancário italiano que chegou à conclusão que 20% dos esforços que eu faço geram 80% dos valores que eu tenho. Né? Então 80% de tudo que eu tenho vem de 20% das minhas habilidades. Muitas vezes eu estou gastando tempo e energia com coisas superficiais. Tem algo que eu sou bom. Eu deveria focar nisso. E tem coisas que nós somos chamados a fazer. E esse é o ponto principal. Inove o que ninguém está oferecendo, mas que existe uma necessidade. E quando nós olhamos para as nossas famílias, para os nossos filhos, há coisas que eles precisam, mas que ninguém está oferecendo, porque cabe a nós oferecer. Talvez há coisas que eles precisam e a gente não está oferecendo e outros têm oferecido. Ou eles têm buscado com outros. Respostas, conselhos, ouvido amigo, ombro, paciência. A grande questão, então, quando nós olhamos para essa estratégia, é que o que isso tem a ver com a nossa espiritualidade? O que se reinventar, o que começar a tirar coisas que não são necessárias, focar naquilo que eu deveria estar fazendo bem feito, tem a ver com a minha espiritualidade. Tem tudo a ver. Porque se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver Deus chamando pessoas o tempo inteiro
para se reinventar, para abrir mão de algumas coisas e focar em outras, priorizar algo no qual eles deviam estar priorizando. Por exemplo, o próprio José, lá no Egito, preso injustamente, obviamente, mas do nada ele é chamado para agora se tornar um governador. Ele não está preparado para aquilo, mas ele precisou assumir uma função nova. Ou ele podia negar, ou ele podia rejeitar, ou ele aceitava se reinventar e, tipo, agora de presidiário, eu vou ser governador. Moisés, aposentado, 80 anos de idade, curtindo lá as montanhas lá do sul da Palestina com as suas ovelhinhas, pensando talvez na pescaria do fim de semana. Aí a sarça começa a queimar e Deus fala, volta e livra o povo da escravidão. E eu não sei nem falar direito. Vai, é você. Deus está chamando Moisés para um projeto que ele não estava preparado. Josué, Moisés morre. Josué nunca foi um líder. Ele tinha ido lá, espiou a terra, mas nunca liderou a nação. E agora tem um vácuo. Quem que vai cuidar do povo? Vamos embora, alguém tem que fazer. Ruth, Davi, Neemias, Maria, na adolescência, virgem, tendo que assumir o desafio de aceitar ficar grávida sem que ninguém entendesse. E todo mundo acusasse ela do quê? Espírito Santo, menina. Você está grávida do Espírito Santo. Toma vergonha na tua cara, menina. É isso que está acontecendo com Maria. A gente tem uma visão católica romana de que foi tudo lindo, glamuroso. Pô, não foi. Foi um peso para essa mulher. Para essa adolescente. Pedro, pescando peixes. Jesus chama ele para quê? Não, agora você vai se reinventar, você vai pescar homens agora. Eu não sei o que significa, mas vamos lá. Mateus, cobrador de impostos, rico, secretário da fazenda. Jesus chega para ele e fala, abandona teu emprego e vem trabalhar comigo, vamos andar para a rua, igual um maluco. Hã? Tá bom. Agora, isso não se aplica só a esses homens, porque isso se aplica à igreja. Se você vê quando Jesus começa a igreja, até mesmo quando ele está iniciando o movimento dele da igreja, o que ele diz? Ele falou, espera todo mundo na Galileia, vai para lá e não sai de lá por nada. Aí o povo vai para a Galileia. Aí na Galileia ele se encontra com os seus quase 500 discípulos, sobe para o céu, mas antes de subir para o céu ele diz o quê? Agora vocês saem, agora vocês se espalham, não é para ficar mais aqui. E agora vocês vão lá e fazem o que eu fiz. O quê? Como assim? Só faz. Ele está chamando todo mundo para fazer coisas que ninguém se sente preparado. E assim é com o casamento. Assim é com a paternidade. Assim é com a administração da família. Há momentos em que pelo menos eu oro e falo, eu não me sinto preparado. Eu não sei como lidar com a minha filha nessa nova fase da vida dela. Eu não sei como lidar com esse moleque, tanta rebeldia. Na verdade, a minha vontade é lidar com ele de um jeito, mas talvez eu seja preso. E não seja bom eu fazer o que eu quero fazer com ele. Eu não estou pronto. Eu não me sinto capaz. Eu preciso aprender. Eu preciso depender. E eu preciso aprender. Mas eu queria compartilhar com vocês um pouquinho a vida de um personagem que foi chamado a se reinventar. Talvez o primeiro e principal deles, o considerado pai da fé. Porque Deus está chamando Abraão a começar de fato uma nova vida ao lado dele de um jeito totalmente diferente, confiando única e exclusivamente nele, no Criador. E eu quero com vocês hoje e amanhã também, a gente vai conversar um pouquinho sobre a jornada do pai da fé, de Abraão, aquele que tem então lições de fé preciosas para comunicar a cada um de nós. E a história dele começa lá em Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Então o Senhor disse a Abrão, Deus ainda não havia mudado o nome dele. Então o Senhor disse a Abrão, saia da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Sai e vai. Saia e vá. Deus está chamando Abraão aqui a se reinventar. Abraão já tinha uma vida bem estabilizada. Abraão já era velho. Abraão já estava bem na vida. Abraão vivia numa grande metrópole, na cidade de Ur dos Caldeus, que era uma das maiores cidades da terra naquele momento. E ele recebe um desafio totalmente inusitado. Sai daí e vai. Ele é o primeiro nesse sentido, então, que está sendo convidado a se reinventar, a começar uma nova fase da vida dele, mas não do jeito de sempre. Começar uma nova fase agora na dependência única e exclusiva de Deus. E nesse sentido, há um detalhe muito importante do texto.
Porque o texto começa dizendo que o Senhor disse. E quando eu falo de se reinventar, eu estou falando da importância de aprender a ouvir a voz de Deus. Porque em muitos momentos e contextos, o grande desafio é a gente entender se é Deus que está falando, sou eu que quero. Ah, minha família não está mais me trazendo alegria. Então Deus está falando ao meu coração que eu preciso desistir dela. Não é sobre isso. Deus não falaria uma coisa dessas, se a gente ouvir a voz dele. Mas talvez Deus esteja dizendo, está na hora de você mudar o trato com a tua esposa. Está na hora de você mudar o trato com o teu filho. Não, meu filho não me respeita mais, então agora quer saber? Desisto dele. Não quero mais saber desse moleque, eu só vou pagar as contas dele e vou ser feliz. Eu já ouvi isso de pais. Eu já ouvi isso de homens que tive a oportunidade de aconselhar. Pastor, meu filho não tem mais jeito não. Eu não quero mais saber dele, eu quero quero descanso agora, eu vou pagar as contas dele, mas ele que siga a vida dele. De onde você tirou isso? Não, a resposta foi, não, eu sei que Deus quer que eu seja feliz, eu preciso ser feliz também, pastor. Antes de você ser feliz, Deus quer que você seja um pai. Ele te chamou para isso. Então talvez você precise se reinventar, não na sua felicidade, mas na sua paternidade. Na nossa paternidade. Então nesse sentido, é muito importante a gente aprender a discernir se a voz que eu estou ouvindo é a voz do canto da sereia, porque a minha esposa não está me atendendo sexualmente como eu queria, e eu quero reinventar a minha vida sexual ao invés de reinventar o meu casamento, e eu decido reinventar a minha vida sexual com outra mulher, e não com aquela que Deus me confiou e que eu jurei lealdade e fidelidade. Percebe como isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Porque nós somos o tempo inteiro tentados ou a abandonar alguns processos, ou a insistir em coisas furadas, ou a abortar tudo, mas também, talvez, a nos reaprender, a entender o que eu tenho que mudar então. Como que eu posso continuar amando essa mulher, que não está entregando aquilo que eu preciso, ou que eu gostaria. O que Deus espera de mim nessa relação? O que Deus espera de mim na relação com o meu filho? E como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Não é nada novo debaixo do céu. A leitura da palavra, o ensino da palavra, é através da palavra que Deus fala comigo. Está escrito? Está escrito ou surgiu na sua mente? Está escrito ou foi o coach que falou? Que você é a última bolacha do pacote celestial? É na palavra que Deus nos guia. É através dela que Ele fala. É através do estudo da palavra. É isso que vocês estão fazendo aqui. Que bom que vocês estão aqui, investindo na vida dos filhos de vocês. Porque é através de meditação, de estudo da palavra, que a gente vai aprendendo a discernir a voz de Deus e a voz do meu próprio coração, que é enganoso, que é corrupto, que quer só o meu prazer, mesmo que seja em detrimento até da minha família. Afinal de contas, a palavra não mente. Ela diz que nos últimos dias, os homens não teriam afeição natural pela sua própria família. Os homens olhariam para os seus filhos como se fossem nada. Essa é a nossa geração, a geração dos últimos dias. Talvez esse não seja o seu caso, então é pela graça de Deus. Agradeça a Ele por isso. Orientação sábia, conselhos. Está passando por uma crise, está passando por uma dificuldade, peça conselhos ao seu líder, a algum irmão maduro, alguém que compartilha a mesma fé que você. Não o teu colega de trabalho, porque você já sabe o que ele vai falar. Larga ela, ou ela nem precisa saber. Vamos comigo, fala que vai trabalhar até mais tarde. Qual que é o problema? Todo mundo faz. Não é esse tipo de conselho. Orientação sábia. Orientação de pessoas que temem a Deus e que talvez vão puxar a sua orelha. Ou que vão, no mínimo, ajoelhar e orar com você. É assim que a gente ouve a voz de Deus. Mas é óbvio que a gente ouve a voz de Deus também através da oração. Neemias, quando foi convidado a deixar lá a casa da fazenda, lá da Pérsia, que ele também tinha um baita do emprego, e ele agora convidado para voltar para Jerusalém, para reconstruir uma cidade destruída, abandonando um baita emprego que ele tinha, ele não decide isso em 2 horas. Ele decide isso depois de 4 meses de oração. 4 meses orando bastante. Será que esse projeto é de Deus? Será que esse projeto é da minha cabeça? Será que realmente é de Deus ou é meu? Então é através da oração que nós também ouvimos a direção de Deus para as nossas vidas. Deus está chamando Abraão para recomeçar a vida junto com ele. Para aprender a viver agora de um novo jeito, num novo lugar, numa nova perspectiva. E é interessante porque o texto diz, saia e vai. E o que Deus está fazendo com Abraão aqui? Deus está chamando Abraão a sair da sua zona de conforto. Ele diz, saia da sua terra.
espaço geográfico, cultura, pessoas conhecidas. Deus está chamando Abraão aqui a sair da zona de conforto. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, eu venho do interior. Eu sou natural aqui de Serra Negra. Depois eu fui pastorear em Tupã, extremo oeste. Não é aldeia indígena, é uma cidade mesmo. Mas é extremo oeste do estado de São Paulo. Cidade pequenininha. Eu gosto do interior. Oi? Tupanzinho, tá lá. Para vocês que são corintianos, tá lá. Já topei com ele várias vezes na cidade. Mas é uma cidade pequenininha. Eu odeio dirigir em cidade grande. Atibaia para mim já é um parto, cara. Campinas ainda agora. Gente, não dá. Aquilo lá é horrível, é o fim do mundo. Por quê? Porque a gente se sente confortável onde a gente conhece. No solo que a gente conhece. E muitas vezes a gente vai se deparar com situações e fases da vida que são desconhecidas para nós. E Deus está dizendo, entra lá. Na adolescência, entra lá. Mas eu não sei o que fazer. Eu não sei como falar com ele, a porta está trancada. Ele só fica nesse joguinho, eu não sei o que fazer. Entra lá. Só vai. Só vai. E Deus está chamando Abraão a sair da sua zona de conforto, no seu espaço físico, terra. Além disso, Deus está chamando Abraão a sair da sua zona de conforto em relação até aos seus parentes. Na rede de relacionamento, proteção. Naquela época, eles viviam em clãs, em grandes fazendas, com um monte de gente junto. Era primo, era tio, era tia, era avô, era avó, está todo mundo junto ali misturado. Então eu me sinto protegido. Mas agora Deus está dizendo, sai. Por que Deus está fazendo isso com Abraão? E por que Abraão é considerado o pai da fé? Porque a história dele começa sendo uma história de total e exclusiva dependência de Deus. Você vai para uma terra que você não sabe se você vai colher e plantar. Você não conhece. Você vai para uma terra onde não tem ninguém para te proteger. Só eu. Eu vou prover. Eu vou proteger, mas você precisa acreditar. Você precisa acreditar. Saia da casa do seu pai. Segurança. Segurança. O pai era o grande chefe da família. As famílias eram patriarcais. Mas agora Deus está dizendo, deixa a segurança e deixa inclusive os recursos financeiros do seu pai. Meu pai faleceu faz 20 dias. E eu confesso para vocês que a gente ainda está tentando entender como é que vai funcionar a família sem a presença dele. Não, a gente não vive numa sociedade assim, tão patriarcal hoje em dia, né? Muito mais matriarcal até do que patriarcal. Mas ainda assim, a figura do meu pai, pelo menos para a nossa família, ela era a grande referência. Ele que me dizia se eu podia comprar aquele carro ou não. Era ele que dizia onde que eu tinha que aplicar o meu dinheiro ou não. Era ele que chegava em casa e dizia, você está desperdiçando dinheiro com isso. E eu ouvia todos os conselhos dele. E agora estou eu lá, tentando cuidar da minha mãe, entendendo o que a gente vai fazer, o que ele deixou, e como que a gente vai sobreviver sem a presença dele. E o que Deus está chamando Abraão a fazer é, você vai deixar a sua família, você vai deixar a sua zona de conforto. E se reinventar, muitas vezes, é deixar a nossa zona de conforto do sofá, porque é muito mais confortável a gente chegar, sentar no sofá e deixar a esposa lá se virar com as crianças, ou ir lá no quarto, chutar a porta e começar a gritar, e eles ficarem com medo, acuados. Mas Deus está dizendo, saia da sua zona de conforto, Abraão. Se reinventar significa isso. Talvez existam áreas da minha família, áreas do meu casamento, áreas na criação dos meus filhos que eu estou precisando sair da minha zona de conforto. Aprender a fazer de um jeito novo. E para isso, eu vou ter que aprender a confiar em Deus. Eu vou ter que aprender a estudar um pouco mais. Observar outras pessoas, pedir conselho, tudo que eu acabei de dizer anteriormente. Os recursos do pai não eram mais os recursos de Abraão. E Deus então chama Abraão à direção de um novo. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão é desafiado a ir para uma terra que ele não sabia onde era. Só levanta e vai. Ouve o que eu estou dizendo. Confia em mim. Saia da sua zona de conforto e mova-se na direção do novo, do desconhecido, junto comigo, não sozinho. E para muitos de nós, eu insisto, o desconhecido talvez seja a própria esposa, que a gente achou que conhecia, mas já faz 20 anos que a gente não para estudar quem ela é. Eu lembro algum tempo atrás, quando eu tive um choque cultural com a minha esposa, porque a minha esposa sempre gostou de Pepsi. E na minha cabeça eu falei, cara, eu sei tudo sobre ela. Eu conheço essa mulher. E eu sempre ia e comprava uma Pepsi para ela. Até que chegou um dia, a gente estava numa lanchonete e eu todo feliz, né? Estou chegando com o prato que eu sei que ela gosta.
coloco a Pepsi na frente dela, e eu com a minha Coca-Cola. Ela vira para mim e diz, por que você não comprou Coca para mim? E eu, sem entender, meio que o chão ruindo nos meus pés, eu falei, ela tá me zoando, né? Eu falei, como assim? Eu falei, que egoísta. Você comprou Coca para você e Pepsi para mim? E eu falei, cara, agora ela vai rir, não é possível, né? Eu falei, Amanda. Aí eu usei aquela expressão que eu não devia ter usado. Eu falei, você tá louca? Você tá louca? Você sempre gostou de Pepsi, mulher. Sabe o que ela falou? Quando que eu gostei de Pepsi? Eu falei, meu Deus, que mundo eu estou vivendo? 10 anos de casado, a gente vai fazer 20 daqui a pouco. 10 anos de... Você não gosta de Pepsi? Eu falei, faz tempo que eu não gosto. E você só compra Coca para você? Você é muito egoísta. E eu não sabia se eu brigava com ela. Tipo, cara, eu tô dando o meu melhor. E ali eu vi, meu Deus, eu não conheço mais essa mulher. E assim, ou eu desisto, ou eu aborto, ou eu continuo conhecendo ela. E essa é a ideia do se reinventar, porque pessoas mudam, os seus gostos mudam, menos o time de futebol, mas os seus gostos mudam, as suas preferências mudam, os seus sonhos talvez mudem. E nesse sentido, a gente precisa continuar se reinventando junto, muitas vezes, naquilo que é desconhecido. Eu não sei ser pai, mas dali a pouco você aprende. E quando você acha que está tudo bem, a criança muda, e você fala, agora eu não sei de novo ser pai. E ele muda de novo. E a gente precisa continuar caminhando no desconhecido, na confiança de que Deus cuida, que Deus guia, que Deus ensina, mas confiando nele. E muitas vezes não nos privando de ir na direção daquilo que é novo. A adolescência vai ser uma nova fase. A sua filha menina, com aquele troglodita desgraçado entrando na sua casa, dizendo que é namorado, vai ser uma nova fase. E a gente vai ter que se mover na direção dessa nova fase. E aprender a lidar para não perder a filha 2 vezes. Para aquele desgraçado que vai levá-la e perder o coraçãozinho dela também. Que continua devendo ter alguma pontinha de amor por nós lá. Quero crer eu que seja assim. Depois dos 40, obviamente. Mas essa fase vai chegar. Novas fases sempre vêm. Novos momentos sempre acontecem. E a grande questão é, eu me acomodo e continuo sendo eu, ou eu me reinvento e continuo vivendo com eles. Cumprindo o meu DNA. Aquilo que eu fui chamado para fazer. Aquilo que eu deveria estar e continuar fazendo. É óbvio que sair da zona de conforto, entrar em território desconhecido, como a adolescência, como a puberdade, como uma nova fase no teu casamento, entrar em territórios desconhecidos trazem incertezas. É óbvio que trazem medos e incertezas. É óbvio que isso gera e vai gerar mudanças. Mas uma coisa que a gente precisa nutrir é aquilo que vai sustentar Abraão em toda a sua jornada. É a confiança de que Deus disse, saia e vá. No nosso caso, saia e continue sendo um bom marido. Saia e continue sendo um bom pai. Saia do sofá, saia do celular, saia do futebol e continue vivendo com um pastor da sua família, nessa nova fase. Que talvez aquele jeitinho que você cuidava dos seus filhos não funciona mais. Você precisa aprender então como que vai funcionar agora. E isso gera instabilidade. Mas são nessas instabilidades da vida que nós precisamos nos agarrar ainda mais de Deus. E continuar aprendendo dele, sobre ele, com ele e para ele. E para os nossos. A confiança de que Deus disse. É assim com todos os personagens, como eu citei para você. Lembra lá de Pedro? Tendo Jesus acabado de falar, disse a Simão Pedro, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, lancem as redes à pesca. Isso vai gerar, obviamente, desconforto para Pedro. Senhor, eu acabei de lavar a rede aqui. Pescamos a noite inteira. O senhor é marceneiro. Você não entende nada de pesca. Ir para o fundo de novo. Jogar a rede, ter que tirar a rede, limpar a rede, lavar. Eu estou com fome. A gente quer só almoçar. Mas essa não é a resposta de Pedro. Pedro respondeu, mestre, nós nos esforçamos a noite inteira, não pegamos nada, ou seja, a gente sabe que não vai dar certo, a gente acha que não vai dar certo, eu acredito que não vai funcionar do seu jeito, mas porque o Senhor está falando, então eu vou fazer. Porque é o Senhor quem está falando, a minha confiança está na sua voz, eu vou lançar e você sabe o resultado. Você sabe o resultado de confiar na voz de Deus. Você sabe o resultado na vida de Abraão, você sabe o resultado na vida de Pedro, na vida de Mateus, de Neemias, de Davi, todos aqueles que eu citei. Você sabe o resultado de confiar na voz de Deus. Eu gosto muito dessa ideia do pastor Larry Osborne.
na obra dele, Líderes que Inovam, ele está aplicando isso para a igreja, mas isso se aplica para as nossas famílias. Mudança não é um luxo. Mudança não é um capricho. Mudar não é um capricho. Eu preciso ser um pai diferente, eu preciso ser um pai melhor, eu preciso ser um marido diferente. Isso não é um capricho. É necessário. É uma necessidade vital para qualquer organização, ou igreja, ou família que deseja permanecer fiel à sua missão em um contexto em constante mutação. Talvez você tenha sido um filho sem internet. Talvez você tenha sido um filho vivendo livre na rua, não em condomínio fechado. Talvez você tenha sido um filho largado por aí. E agora você vive numa geração em que é perigoso deixar o seu filho pegar o elevador sozinho. Mas é nessa geração que eles estão precisando de um pai. É nessa geração que a sua esposa precisa de um marido. E talvez o modo como nossos pais fizeram, como os nossos avós fizeram, não funcione mais. Tenha coisas boas. O papel continua o mesmo. Marido, pai, líder, trabalhador, empresário. O papel continua o mesmo. Mas talvez o modo de aplicar isso seja diferente. Saia da zona de conforto e vá na direção daquilo que Deus está te chamando. A importância de ouvir a voz de Deus. Não saia da sua zona de conforto porque você quer só desistir da sua família. Não é isso. Saia se Deus estiver te chamando. Torne-se um pai melhor. Torne-se um pai que ouve mais. O desafio de deixar a zona de conforto. O desafio de ir na direção de algo que seja novo para você. Muitos de nós, temos a tendência de olhar para algo novo e dizer, acho que a minha esposa dá conta. O professor vai resolver. Talvez Deus esteja falando, é você quem tem que pastorear. É você quem precisa conversar. É você que tem que falar de sexo com ele. É você que tem que conversar sobre pornografia com ele. Não é o outro, talvez seja você. Mas eu não me sinto preparado. Ora, peça conselhos, leia a palavra e vá. Vá, na confiança de que Deus está com você. Por que Deus está chamando Abraão para um novo recomeço, a viver pela fé? Qual que é o propósito de Deus? O texto vai terminar dizendo assim, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei seu nome famoso, você será uma bênção, abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Qual é o propósito de Deus, então, em chamar Abraão a sair da sua zona de conforto e viver um novo desafio junto com Deus? Alguns tendem a ler o texto pensando assim, farei de você um grande povo, tornarei o seu nome famoso. Né? Deus quer que você mude o modo como você administra a sua empresa para que a sua empresa volte a ser um sucesso. Deus quer que você mude talvez o modo como você está lidando com a sua família para que você seja um grande referencial na sua igreja, escreva um livro e seja um sucesso como pai. Mas não é isso. Isso aqui é o projeto Babel. Se você olhar um capítulo antes, quem queria fazer o nome ficar famoso? É o povo que está construindo a torre. Isso aqui é consequência. Essa não é a promessa de Deus para todos nós. Isso aqui não é para nós. Mas Deus está chamando Abraão em direção ao novo por um propósito bem específico. Eu abençoarei você. Você será uma bênção. E por meio de você outros serão abençoados. Por que Deus muitas vezes quer que a gente se reinvente? Para que a gente abençoe outros. Se reinventar para não abençoar, não é de Deus. Não, eu vou reinventar então meu casamento. Eu vou largar tudo e vou começar um novo. Não está abençoando a sua família? Então não é de Deus. Não, eu vou reinventar aqui, vou romper com todo mundo, vou largar essa igreja aqui. Você está abençoando pessoas, você está fazendo isso com base na raiva. Se não está abençoando todo mundo, não é de Deus. Porque quando Deus nos chama a sair da nossa zona de conforto e nos tornarmos homens melhores, é para que a gente abençoe outros. Para que a gente abençoe ainda mais os nossos filhos. Abençoe ainda mais as nossas famílias. Abençoe ainda mais as nossas empresas. Aqueles que estão à nossa volta. Deus nos chama, assim como chamou Abraão, a se reinventar, a aprender a viver na dependência dele pela fé, para que ele abençoasse outros. Para que ele abençoasse outros. Esse mesmo Deus que chamou Abraão, que chamou tantos outros e que continua chamando a sua igreja a ser uma nova criação, entendendo que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo, esse mesmo Deus que tem o poder de renovar todas as criaturas em Cristo Jesus, é o Deus que continua nos chamando hoje. Talvez a olhar para a nossa vida e pensar, será que eu estou acomodado em alguma área? Será que eu estou acomodado no meu casamento? Será que eu estou acomodado no modo como eu trato com a minha família? Será que eu estou acomodado inclusive na minha profissão? Será que não está na hora de eu aprender uma habilidade nova?
Será que não está na hora de eu, inclusive, sentar e aprender a jogar videogame com meu filho? Mesmo que esse novo seja algo totalmente assustador, na confiança de Deus, na dependência de Deus, é possível, é real e muitas vezes é necessário para que eu continue abençoando o povo dessa geração, as pessoas que estão à minha volta hoje. Assim, para a gente terminar, eu queria que vocês pensassem em duas questões. Primeira delas, qual tem sido a sua resposta diante de novos momentos ou novos desafios? Você tem enfrentado algum desafio na sua vida? Você tem enfrentado algum momento diferente na sua vida? Talvez o desafio de lidar, inclusive, com algo que você não gostaria, a doença de um parente, a empresa que está aparecendo, que está ruindo, o desemprego que está prestes a bater a porta, está sabendo que alguém vai ser mandado embora da empresa. Diante desses novos momentos, o que você tem pensado em fazer? Retroceder, só ficar olhando para o passado como um saudosista e tipo, ai, que saudade que eu tenho do passado. Persistir, vou continuar fazendo do mesmo jeito, a minha esposa tem que me aguentar, meu filho tem que me aturar porque eu sou assim, nasci assim, cresci assim, só falta você cantar a Gabriela no final. Abortar, fechar o processo, tipo, desisto de ser marido dela, desisto de ser pai dele, desisto de andar com essa galera, chega para mim, ou se reinventar. Como é que eu posso ser um marido melhor para essa esposa? Como é que eu posso ser um pai melhor para esses filhos? O que eles estão precisando hoje, que talvez eu nem saiba, e posso estudar e aprender a fazer? E uma segunda pergunta que eu queria deixar para vocês pensarem. O que Deus tem desafiado você a deixar? Porque talvez, como a gente viu, a gente esteja investindo tempo, recursos, energia em coisas que não estão agregando. Não estão agregando ao nosso DNA. Talvez o DNA de ser um filho, um jovem universitário que precisa focar na carreira. Talvez o DNA de ser um avô, focado em abençoar a família. Talvez o DNA em ser um pai, protetor, provedor para os seus. E eu tenho gastado tempo e energia com coisas que não estão me ajudando a cumprir a minha função principal, de ser uma bênção para aqueles que Deus confiou a mim. Isaías 43. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Nem precisa lembrar disso. Deus é o Deus que renova as circunstâncias. Deus é o Deus que renova, inclusive, a nossa mentalidade em Cristo Jesus. Hebreus, que eu citei para vocês. Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. Livremos-nos, às vezes, da preguiça. Livremos-nos do excesso de celular. Livremos-nos do tempo gasto tão exorbitante com os amigos. Cuidado. Livremos-nos daquilo que atrapalha o nosso chamado principal, que é abençoar aqueles que Deus confiou a nós, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A jornada de Abraão começa com ele tendo que se reinventar. Muitos de nós estamos, às vezes, sofrendo, porque a gente não está enxergando que a gente está precisando mudar algumas áreas da nossa vida. A gente culpa os outros. É ele quem mudou, é ela que tem que mudar, é a economia que mudou e a culpa nunca é nossa. E às vezes Deus está dizendo, está na hora de você se reinventar. Confie em mim, escute a minha voz, mas saia da sua zona de conforto e vá na direção do que eu tenho te chamado a fazer. Eu quero orar por mim e por você, para que Deus nos ajude a termos a coragem de, se necessário, ouvirmos a voz dele e, naquilo que é necessário, nos reinventar. Senhor, eu te agradeço por esse tempo aqui com irmãos que amam o Senhor, que desejam fazer o melhor para suas famílias, para suas vidas, para suas comunidades de fé. Eu te agradeço, Deus, por esses irmãos queridos e pela oportunidade que temos de olhar para a tua palavra e ver princípios tão elementares e basilares para a nossa fé sendo anunciados há tanto tempo. E coisas que às vezes a gente esquece de observar. Nos ajude, Deus, a ser necessário, diante de novos desafios, para que não se tornem crises grandiosas que venham a destruir nossas vidas e famílias. Nos ajude a ter a coragem, não de ficar olhando para o passado apenas como saudosistas e querendo que tudo volte ao que era. Não de insistir em estratégias e práticas que às vezes não estão dando resultados. Muito menos de desistir e abortar qualquer tipo de relacionamento que o Senhor tenha colocado diante de nós. Pelo contrário, nos ajude a observar que o Senhor nos chama muitas vezes a recomeçar. Mas recomeçar não do nosso jeito, recomeçar sob a sua mentoria, recomeçar debaixo dos teus conselhos, mudando áreas, hábitos,
estratégias, ouvindo sempre a tua voz, confiando na tua direção. Nos ajude a, se necessário, naquilo que é necessário, nos reinventar, para que possamos continuar abençoando os nossos e os seus, o seu povo. Em nome de Jesus. Amém.